positivo do chefe da rádio. Chefe da rádio. O cara é Muito chique bom. demais, né? Caramba, gatinho, você não sabe fazer silêncio, não? Silêncio, gato, silêncio. Tá doidão. Não, na hora que a gente fosse apresentar, a gente fala, tá aqui, Kaique, Raquel e o Maggato. Eu moro gatinho. Exatamente. E esse Maggato É terrível. Maggato? É Magneto o nome dele. Aí a gente chama ele de Maggato. Tá combinado. Tá, então fechou, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Se quiser falar do gato, pode falar. Estamos ao vivo na Twitch, não estamos ao vivo na rádio ainda. Tá. Pode falar aí, Kaique. Então, temos um Maggato, que é um cara muito louco. Nossa, é muito doido mesmo. Bota doido nisso. Ele é muito maluco mesmo. Mas ele também gosta de rasgar pote de ração. Olha só. Ele gosta de fazer uns negócios bem loucos, assim. Bem louco Caramba. mesmo. Ele gosta de morder mãos e pés, principalmente quando você está dormindo. Exato. Ele gosta de... como que mais? Mordiscar pés. Ele gosta de morder os pés. Ele gosta de... Quando você tá andando, ele se atira no meio da passada, assim. Sim. É um gato ele mesmo. se joga no chão. A minha gata faz isso também. Se você abre a porta da geladeira, ele fica lá, na geladeira. Aí você tenta fechar, ele deita no chão, pra você não fechar a porta da geladeira. Caraca, deve ser porque tá friozinho, né? Tá gostosinho. Não sei lá, ele é doido mesmo. Ele também pula na água, ele vai se molhando na água dele. Aí ele joga a água dele no chão e fica rolando em cima. Exatamente. Esse costume é bem diferente. É um costume bem exótico. Exatamente. Meu, vai entender. Galera, então estamos no ar. Desculpa cortar, mas é porque estamos no ar na Rádio Bom Som. Isso aí, toda terça às 22 horas. Então, aqui de novo, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, eu, Diogo, no Unidos na Bom Som. E hoje temos dois convidados, esse casal mais bonito da podosfera, Kaique e Raquel. Tudo bem com vocês? Boa noite, né? Boa noite, primeiramente. Boa noite. Certo. Tudo bem. Olha só que bonitinho, eles dividindo o fone de ouvido. Isso que é casal, olha, gente. É pior que é mesmo, a gente tá dividindo. A gente tá dividindo o fone. Dividindo o microfone, né? E a tela com vocês também. É porque o microfone a gente vai ter que dividir de qualquer forma. Se a gente não dividir o fone de ouvido, alguém vai se escutar. Exatamente. Sim. Mas não é por amor, não. É só questão de, tipo... praticidade. Mas, poxa, assim, como se a gente não dividisse as coisas também, né? A gente divide tudo, né? Pra falar. Quando você mora na mesma casa, você é obrigado a dividir as coisas. Então, é mais ou menos isso. Me falaram pra chamar a Raquel de Senhora Apolinaro. Meu Deus. Olha, se quiser morrer, você pode falar. Não, só não respondo e tenho total desprezo pela pessoa. Olha, a pessoa que mandou aqui, ó. É o Gabriel. Sempre. Mas, poxa, eu tava com uma imagem tão bonitinha de Adamo Vagabundo ali, comendo um macarrãozinho e se juntando com esse fone de ouvido. Vocês falaram que é por causa do eco. Poxa, sacanagem. Mas, gente, então, vocês são do Cappuccino Cast, né? Uhum. E do Book Times Brasil, que é o site ou portal, digamos assim, né? Onde está o Cappuccino Cast e diversos outros podcasts. Como que vocês começaram neste mundo de entrar ali, criar um portal, resolver fazer resenhas de livros, de HQs? Da onde que surgiu a ideia de ir fazer um podcast? Conte um pouco para os ouvintes, como é que foi esse início de vocês nesse mundo? Você quer o início, muito início? Aqui é o papo, é tudo, é vocês, o papo é você. Olha, eu falei que o assunto é vocês. Então... o início foi muito... o início é muito longe. É mesmo. Ele começou no Tinerdificando. Foi, nossa. É muito, velho. Nossa, o nome era um blog. Não era nem site. Vamos lá, vamos fazer um negócio cronológico, né? Vamos fazer a cronologia. Isso, Raquel com seus 12, 13 anos, né? Eu lá com os meus 16, 17 anos. E aí, né? O amor é lindo. E aí, eu e a Raquel, a gente acabou de se conhecer,
né? Não, Olha. eu adoro te irritar. A gente tinha acabado de se conhecer, nós nos conhecemos na igreja, onde congregamos até hoje, né? Eu Olha comecei só. a ir lá, a Raquel foi criada desde sempre lá. E aí a gente se conheceu, pá, e aí a Raquel já tinha me mostrado já uns poemas, umas poesias que ela escrevia e tal. E assim, é genuíno, é sincero, eu sempre achei que ela sempre escreveu muito bem, né? E aí, Não tava dando em quando... cima, não, né? Não é nada disso, nada disso. Tanto que ela era muito nova e tal, eu nem pensava nesse tipo de coisa, eu fui pensar Uhum. muito mais depois. Muito E mais é depois, 2 muito anos mais, depois. 3, 4, por aí. Aí, beleza. Aí eu criei um site, um blog, junto com alguns amigos da escola, né? Eles sempre tinham essa vontade de ter um lugar para escrever juntos, né? Eles já tiveram até uma web rádio, inclusive, olha só. Olha Já só. tiveram, mas não durou muito, né? Mas tinham. E aí eu tenho essa ideia de sempre criar alguma coisa, assim, de criar algum projeto, ou me embarco em tudo, né? Aí eu falei, meu, vamos criar um negócio aí, meu, agora vai dar certo, vamos que vamos. E aí a gente pensou em fazer um blog. E aí naquela época estava começando a explodir um pouco mais a questão de cultura pop, né? Tinha os sites grandões lá que todo mundo acessava, né? Omelete, Uhum. Jovem Nerd, né? E tudo mais, Judão. Mas a gente queria criar algo nosso, mas pra galera que é mais ou menos que nem a gente, assim, sabe? Que, tipo, tá começando também, tá consumindo esse conteúdo, e queríamos Ó, fazer essa isso. época, gente, vamos falar a verdade. Não era uma época boa. Era a época do nerd escrotaço. Pra você ser nerd, você tinha que ser Era? babaca. Ainda não é? Não, mas agora você ainda tem um nerd não escroto. Você ainda É. tem um nerd que fala que outro nerd é babaca. É. Mas naquela época não Ah. tinha. Naquela época era uma regra. É, Você tinha que aturar o nerd babaca. exatamente. Então era. Tempo sem leis na internet. Então, tinha muito blog, muito conteúdo. Muito blog. Naquela época, fake news era legalizado, né? Era regra, na verdade. Era complicado. E aí a gente criou um blog chamado Te Nerdificando. Ou seja, é tipo, nós vamos fazer você virar nerd, então estamos te nerdificando. Essa era a Eu não ideia, tive né? nada a ver com Ideia. isso, não. Pelo amor de Deus. E aí a gente começou a fazer um negócio, e aí tínhamos colunas, né? Tipo, te resenhando, te musicando. Era um negócio assim, uma Olha. pegada assim, adolescente. E aí eu escrevia resenhas e tudo mais. E aí eu ajudei esse site a se aproximar de outros blogs literários, então a gente meio que começou a virar realmente um blog mais nessa pegada, né? E aí eu fui e chamei a Raquel, né? Eu falei, não, Raquel, vem, escreve os seus poemas, as suas poesias aqui, publica aqui, que eu acho que é muito legal, nosso público também é literário, então vamos nessa, né? E a Raquel topou, eu sempre gostava também desses assuntos nerds, a gente começou a trocar muito papo falando disso. A Raquel desde cedo jogava RPG, gente. Olha assim, só. Raquel era a viúva negra dos RPGs. Não, só depois quando eu comecei a jogar online, né? Porque por muito tempo eu joguei aqueles da internet que você não tem contato com os outros jogadores. Então você só. É todo mundo NPC. Uhum. E aí o mundo é melhor com só NPC, às vezes, sabe? Concordo, eu concordo. Às vezes não, 100%. Sacanagem. Às vezes é melhor do que os outros jogadores. Realmente. Mas aí, quando eu comecei a interagir, que eu descobri que eu meio todo babaca, eu sou babaca também, gente. Ixi, quer ser babaca comigo? Eu sou muito mais babaca. Eu roubava os caras todos. Eu ia lá, roubava os machos, eu ainda falava que ia curar eles, e às vezes eu ainda tinha cara de pau. Se eu não gostava do cara, ele tava ferido e eu não curava, eu era uma sacerdote. Eu era o melhor sacerdote do jogo. Cara, mas eu acho genial. Eu acho genial você ser ter um personagem que cura e você não curar todo mundo. Você curar quem você quiser, quando você quiser. Eu acho genial, porque parece que é uma obrigação. Não, você cura. E aí as pessoas elas vão para um outro nível que é tipo assim, eles se ferram de sacanagem porque sabe que você, teoricamente, cura, né? É obrigado a curar. Não é muito chato. Eu sou dessas. Palma, Raquel. E todos os RPGs também. Se eu tenho poção de cura, eu falo assim, mas se eu tenho só uma poção de cura, isso aqui é pra mim. Isso dia que eu ficar doente, meu bem. Então a Raquel curtia esses assuntos, então a gente, vamos fazer isso. Só que aí com o tempo foi minguando um pouco, né? A galera não tava meio assim, pá. Aí beleza, aí a gente deu um tempo no blog, ficamos um bom tempo sem produzir nada. Aí surgiu um outro site, um outro blog, num grupo de quadrinhos, né? Que na época, né, Raquel? Que na época... Essa é uma fase da nossa vida que a gente pode apagar e fingir que não existe. Vamos falar, mas vamos Deixa eu falar, resumir. né? Tá bom, resuma.
Teve esse daí, que era um grupo de nerd escroto. Aí eles fizeram um site de nerds escrotos. Aí era encabeçado por um lado norte lá. É o Ei Nerd, não, né? Oi? Não era o Ei Nerd, não. Não, chamava Multiverso News. Hoje se chama Mundo Hype. Tá? Caso você queira uma contraindicação, já tá aí, né? Que eu não, né? Obrigado. Tô de boa. Já tá aí, uma contraindicação disso. Né? Não, mas apesar que hoje tá totalmente diferente como era antes. Eu não vejo. O cara fez resenha do meu livro, eu não curto. Essa Raquel. Veio dali, não desce. E aí, enfim, aí tinha esse Multiverso News, virou um site, nos organizamos, tentamos postar conteúdo, e depois de um ano de site, mais ou menos um ano de site, começaram a lançar um podcast. Então a gente tentou gravar esse podcast, e esse podcast deu tão errado. Foi o nosso primeiro podcast. Nossa, que tristeza que era isso. Eu acho que isso, muita gente que começou um podcast já deve ter passado. O tal primeiro episódio que você grava 4, 5 vezes até sair. Entendeu? Nossa Senhora. Foi mais ou menos assim. Não, e o detalhe, a gente não tinha um editor. Gente não tinha editor. E aí, um cara lá aleatório falou: não, eu vou aprender a editar. O cara não sabia nem falar, não sabia escrever, mas ele achou que ia aprender a editar, né? E o pior é que a gente acreditou. O pior não foi ele falar, foi a gente acreditar. E aí, beleza. Aí, depois de perder tantos áudios, de estragar um monte de áudio, aí lançou esse primeiro episódio. Que ódio. Que ódio. Nossa, ficou horrível. Nossa. Foi engraçado. Mas assim, lembrando que aquele site lá tinha um foco totalmente diferente, era notícias mesmo, negócio. Sim. Mas tinha resenhas e críticas e tal. E aí muita gente, assim, que até hoje aí estamos juntos, surgiram nesse site, assim, praticamente, né? É o caso do Julito, por exemplo. O Julito é desse site? Sim, a gente se conheceu aí. Mas é que o Julito, ele não postava. O Julito não postava. Não, o Julito era mais redes sociais, assim. Ele tomava conta das redes sociais e tal. Ajudava no podcast. Sim. E aí, aí teve uma hora que teve uma cisão, porque, como deu para ver, a gente teve uma treta ali. Agora há pouco, mas assim, o Renan é nosso parceiro. Sim, Renan tava lá desde sempre. Quem mais? Acho que só. É isso. Mas aí a gente saiu junto com uma galerona de lá. E aí a gente falou, gente, não vamos ficar órfãos. Eu e a Raquel temos uma ideia de ter uma cafeteria-livraria no futuro. E já temos um nome para ela. Seria Bookstime Brasil. Então, vamos criar aqui um blog, /site aí, né? E vamos postar lá nossos conteúdos, né? A gente continua postando lá no site desses caras, só para o público continuar tendo acesso e tudo mais, mas vamos postando por aqui também. E aí vai ter uma hora que a gente vai ter que sair de lá, e aí a gente já tá com o conteúdo aqui. Beleza. Gente, eu não entendo por que as pessoas fazem uma cisão moderada, sabe? Eu sou totalmente contra as pessoas que moderam uma briga. Gente, é pra brigar, briga de vez, pelo amor de Deus, o que é isso? É pra dividir, divide. Mas tudo bem, né? Raquel, ela é assim mesmo. Mas aí a gente... Então começamos o Bookstime Brasil com o mesmo foco de postar nossos podcasts e de produzir nosso conteúdo, né? Nossas resenhas, nossas críticas e tudo mais. Sim, mas o Bookstime já veio com a nossa ideia também de agregar mais pessoas, de dar apoio para as pessoas, de incentivar também as pessoas a produzirem podcast, produzirem conteúdo, e mais uma pegada de todo mundo pode fazer. Já era diferente. Não era aquela mesma galera que estava lá, não era aquela mesma ideia. Isso. Então... Foi ficando melhor. E só que eu acho que foi melhorando muito no decorrer do tempo, né? Logo no início nós lançamos nosso Expresso do Dia, que é meu quadro favorito. Meu quadro favorito, porque eu tive a ideia, é o mínimo que eu tenho que fazer, é meu quadro favorito. Exato, né? Que é onde a gente fala de uma obra, né, literária. Pode ser um quadrinho ou um livro. Então a gente pega esse conteúdo e vai falando um pouco mais, aprofunda sobre essa história, falando de vários aspectos. Exatamente. E aí a gente começou a fazer esse tipo de coisa, começamos a postar mais os podcasts, só que esse editor que estava com a gente sumiu, né? Começou a ficar, tipo, o hiato ficou muito grande, sabe? E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu vou aprender na raça a editar, nem que seja a última coisa que eu faço.
Como se ele soubesse editar, gente. Aquele cara não sabe editar. Não sabe. Aí eu fui editar, né? Uhum. Aí o primeiro podcast que eu editei é o episódio número 1 do Expresso do Dia. O Homem do Castelo O Alto. Homem do Olha Castelo só. Alto. Todo Foi o mundo primeiro- agora vai lá, escuta esse episódio, depois desse programa, pra gente... Gente, eu tava muito ver. nervoso, porque foi um episódio que eu fiquei, caramba, ele não tem pauta, o Expresso do Dia. Então a gente estuda um pouquinho sobre o livro, mas ele não tem pauta. Então, para uma pessoa que está começando a fazer podcast, gravar sem pauta, é difícil, sabe? Você fica nervoso. É verdade. Mas deu certo. Deu Graças certo. a Deus. E aí, assim, cortando a história, são aí desde 2016 com o Bookstime Brasil até Olha só. hoje. O episódio 1 foi em outubro, 16 de outubro, eu guardei a data. Não, que bonitinho. Então, comemoramos aí recentemente 4 anos de Bookstime. É muito tempo. É muito tempo, cara. Mas ao mesmo tempo, assim, a gente foi capengando, erramos, Uhum. acertamos outras coisas, Teve vontade de desistir. muita. Uma vez por mês, pelo menos, Nossa. brincadeira. Não é tudo isso, mas bastante, Sim. sabe? Mas assim, uma coisa legal é que muita gente veio pro projeto, aprendeu o que tinha que aprender e saiu, sabe? Ou começou o seu projeto próprio, ou fez disso um freelancer, né? Teve Uhum. 2 pessoas, pelo menos, que saíram editando podcast e começou a fazer freelancer, algo assim. Teve gente que já teve 2 podcasts que começaram depois da gente, assim, tipo, eu agora tá na hora de eu voar com minhas próprias asas, vou criar meu próprio projeto e pá, foi fazer. Uhum. Nossa, eu Né? contei 3. 3? Quais? Ué, do Nelson, Aham, do Gabriel, seu amigo, aham. da Alessandra. É verdade, são 3. São 3. 7 Letras, por Olha. exemplo, foi depois disso, né? O Gabriel ele já tinha Uhum. já um podcast antes, anos atrás. Aí ele O voltou Sem à vida da Letras, né? o Sem Letras. Também. Aí ele voltou ao mundo da podosfera no Cappuccino. E aí depois, Uhum. quando ele quis focar total no 7 Letras, aí ele saiu. Mas aí foi mais ou menos assim. O Taverna do Manco do Nelson foi mais ou menos assim também. Eles ficaram um tempinho eles ficaram um tempinho assim, peraí, vamos focar nas nossas coisas primeiro. Aí eles focaram nas coisas deles primeiro, aí depois eles criaram o Taverna do Manco, né? E aí a Alessandra, ela ainda tá com a gente, grava de vez em quando, Muito. bem de vez em quando, né? Porque é Mas uma ela pessoa fala pra dar uma atarefada. opinião, né? Às vezes, assim, como a gente não tem também essa questão de tipo, a pessoa tem que estar ativa. Uhum. Nossa equipe Sim. muitas vezes é de amigos mesmo, de gente para dar apoio. Uhum. Então, lá no nosso grupo lá do Cappuccino, tem, por exemplo, o Daniel Porto, que é uma pessoa que eu gosto muito. E o Daniel Porto faz mais de 1 ano que ele não consegue participar. Mas o Daniel Porto Sim. está lá sempre. A gente sempre está lá pedindo a opinião dele. A gente tem o contato. Não... Uhum. E eu acho que isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo no decorrer do tempo. Porque antes, não tá postando muito, não sei o quê, vamos mandar embora. Tipo, não, vamos falar para a pessoa, você quer ou não quer? E hoje a gente tem essa sensibilidade um pouco maior de, tipo, às vezes a pessoa não quer ajudar de uma maneira ativa. Às vezes a pessoa não tem condições mentais de fazer isso. Às vezes a pessoa está muito atribulada. Isso é bem interessante, porque você consegue crescer bastante com opiniões. Sim. Exatamente. E aí o podcast dela é o Foca no Trabalho, Sim. né? Fala sobre o mercado de trabalho e tudo mais, né? Como o próprio nome já diz. Olha só. Bem legal. E então é isso. Tem muita gente que veio e passou, hoje não está em lugar nenhum, por exemplo, mas que está sempre ali junto com a gente. Então, é um lugar realmente além de produção, também é de amizade também, né? Por isso que amizade, inimizade, tem tem tudo, sabe? Inclusive, a gente tem esse lema, né? A gente tem esse lema, né, Diogo? Que tem que ter essa é a Raquel, né, em toda live ou todo podcast, Não, né? eu não Então, Como assim? Porque tem esses momentos em que a Raquel, né, despeja o seu ódio gratuito, ou às vezes não tão gratuito. E essas coisas têm que ser enfatizadas. Ele tem uma figurinha, entendeu? Que chama Essa é a Raquel. Caramba. A figurinha diz, essa é a Raquel. Aí Exatamente. Porque... Tem que ter.
Fazer o quê? Ai, Mas é isso. Não, uma história e tanto, né? Então o Book Times Brasil é como um vinho, né? Vai envelhecendo, vai ficando melhor com o tempo. Olha, espero que bem continue ficando melhor no vira vinagre, né? Porque tem vinho, né? Não, É verdade sério. mesmo, pior que tem vinho que vira É vinagre, verdade, cara. porque às vezes se você parar de Putz. conservar da maneira correta, vai virar vinagre. Então, vamos Caraca, é torcer verdade isso. É verdade, putz. Vinho, não vinagre, esse é o lema. Uhum. Vinho no vinagre. Caraca. Colocar Mas isso é uma numa camiseta. história muito legal que eu até me identifico bastante, cara. Vocês falaram do Uhum. início dos blogs ali, eu tive 2 blogs, inclusive tive um blog antes que também tinha um podcast Uhum. lá em 2011. E, cara, eu gostava pra caramba dessa época dos blogs, que era muito legal praticamente todo mundo tinha um blog, sabe? E era verdade. de coisa de escrever, sabe? Qualquer coisa sobre a sua vida. Eu achava isso legal pra caramba. Hoje em dia eu nem sei se eu tenho paciência pra ficar lendo as pessoas escrevendo sobre a vida deles. Hoje, agora, está sendo substituído por podcasts. Então, hoje, todo mundo vai ter um podcast na vida, escrevendo, falando sobre qualquer coisa. Então, falam que o Brasil ficará melhor quando cada pessoa do planeta, cada pessoa do Brasil tiver um podcast. É o que Não, falam. gente, Será? não, pelo amor de Deus, claro que não. Claro que não, você não vai ter nem público. Como que você vai ter, tipo, todo mundo lançando um podcast, gente? Mas quem lança ouve também. Mas Eu já sei, tá mas- muito louco, hein? Quantidade Mas de assim, podcast. tipo, ó, eu consigo Tá ouvir, assim, Tá muito. eu ouço uns 3 episódios por semana de podcast. E tem podcast que eu consigo seguir toda semana. Não, 3 não, uns 4, vai, 4 ou 5. Tem podcast que eu consigo seguir toda semana e tem outros que eu gosto, mas eu sigo porque me interessa. Faz parte. Faz parte. Eu não sei. Eu Eu tô acho meio que também assim é. Você é assim também? Então, eu tenho quando- meus 2 que eu sou fiel. Eu sou fiel a 2 podcasts. Uhum. Quando assim, eu estou usando mais ônibus, né? Geralmente trabalho, estudo, essas coisas, aí eu consigo escutar mais. Às vezes eu fico até sem episódio, eu fico assim, caraca, alguém me recomenda alguma coisa. Mas aí quando eu fico em casa, eu não consigo parar e escutar um podcast em casa. É engraçado isso. Assim, a não ser quando eu. faxina. Vai Então, fazer aí isso que eu ia falar, a não ser quando eu vou fazer faxina. Aí eu escuto um episódio. Coloco, lavar roupa, limpar a casa, cozinhar também. Lavar Aí eu louça, faço, né? lavar louça. É porque lavar a louça Clássico. geralmente é rapidinho. Então, Pô, lava mas uma panela de pressão. pura. Pô, demora pra caramba. Pior que é mesmo. Eu também tô nessa aqui também, porque eu tô muito home office, né? A Raquel agora tá tendo que sair, né, e tal. Então, dá pra ouvir mais, né? Mas depende, né, da vida dela. É que, nossa, gente, eu sou uma pessoa muito dividida, porque eu sempre leio 2 livros ao mesmo tempo. Nossa senhora. Então. É porque eu leio Game of Thrones junto com o podcast, o Rodor Cavalo. Então, eu vou seguindo e ouvindo o podcast. Então, só que agora os capítulos são mega gigantes. Aí eu vou lendo ou ouvindo o podcast. Então, às vezes, eu fico intercalando. Leio um pouco os podcasts e tô lendo o nosso livro do nosso clube do livro do Cappuccino. Não, do Bookstime, não é nem do É Cappuccino ou Bookstime aquele clube? É Bookstime. É Bookstime. E que é o nós dessa vez, né? A gente tá fazendo um clube do livro que a gente vai fazer um podcast aí com o nosso clube do livro. Olha só. Mas esse foi o primeiro ainda. Por isso que você não sabe ainda, Diogo. Porque você entrou já foi depois, tá? Tô avisando. Mas vamos fazer isso aí. Novidade agora para todo mundo. Todo mundo agora que tá escutando, tá vendo a live, tá pegando em primeira mão, então. Exatamente. Clube do Livro, em breve. Vai ter. Em breve novidades. Exatamente, em breve novidades. E é interessante também que eu falei, esse início do blog, eu achei bem legal, porque eu vivi isso, cara, e era uma coisa assim, realmente todo mundo tinha blog, escrevia. Cara, todo mundo escrevia, era legal ficar lendo e tal. Morreu, hoje em dia, não sei, o podcast, hoje em dia, o Wattpad, Facebook. né? Tem o Mas Wattpad. não sei se funciona, não funciona igual o E blog. o blog funcionava, gente? A gente Não, fingia que funcionava. Tem um Fingia nicho. que funcionava pros blogs, pros blogueiros. Mas de lá do blog surgiram várias outras coisas maiores, assim. Sim. Que surgiram no blog. Tá? Não me lembro muito bem, mas tinha, o Guilherme Briggs mesmo, ele tinha o Teatro dos Bonecos lá, era bem forte. Sim, Mas, verdade. e esse começo do podcast também é uma coisa incrível, né? Porque todos aqueles percalços
de como é que é gravar a primeira vez, a dificuldade de equipamento, de editar, problema com as pessoas, cara, que isso é o meu podcast e o meu primeiro blog ela acabou por causa de um atrito entre eu e o Rafael, que é do Trocando de Assunto. A gente continuou amigo, mas a gente teve um atrito e acabou o blog. E acabou o podcast. Foi, cara. Mas aí a gente sempre continuou amigo e voltamos a fazer podcast junto, que doideira. Olha, sem aí, atrito, hoje em dia sem atrito. A gente Não, envelhece, a gente amadurece, a gente entende certos tipos de relação, algumas coisas, igual a Raquel disse. Nem sempre todo mundo vai poder estar lá o tempo todo. Não significa que a pessoa não quer. A pessoa quer fazer parte, ela gosta, só que ela não tem tempo pra isso. Então a gente tem que, acho que qualquer tipo de relacionamento a gente tem que tentar entender o próximo, né? Essencial. É claro que a gente acaba conseguindo ficar mais exigente também, né? Quando fala assim, tem uma vaga no podcast. Às vezes eu indico amigo, né? Tem o tal amigo que gostou do nosso podcast, essa pessoa é interessante, ela estuda para tal assunto, ou ela entende de tal assunto, gosta de falar sobre isso. Vamos chamar? Então a gente consegue ser um pouquinho diferente. Mas ainda assim, acaba que as pessoas saem, as pessoas ficam com a vida muito corrida. Nós estamos com, às vezes, por exemplo, TCC, faculdade, eu faço faculdade também. Inclusive, eu devia estar numa aula nesse momento. Né? Só que eu sou uma estudante exemplar, né? E a gente tem 2 pessoas lá que estão em época de TCC. Ou seja, perdemos as 2 pessoas por enquanto. Então acontece também, né? Então, um dia eles vão voltar. Mas, por enquanto, às vezes você precisa ficar correndo atrás de gente também para ajudar nas gravações. É uma dica até que a gente dá, é que não seja sozinho, sabe? Não faça tudo sozinho, não pense que vai dar conta sozinho. Mesmo se você for a única pessoa que narra os episódios, a única pessoa que, sei lá, é a cara do episódio, dos episódios, né? Mesmo assim, tem alguém dando suporte, tenha pessoas que te ajudem. Sim. Porque não dá para ficar sozinho dando conta de tudo, não. É praticamente impossível. Olha, só as pessoas fazerem a pauta pra gente, isso ajuda tanto. Ajuda tanto a gente ter uma pauta bonitinha. Essas pessoas, inclusive, que estão fazendo TCC, né? Que é mais o Wellington, a Isabel, maravilhosos. Eles fazem pautas muito boas. Tem a Carolzinha também. E às vezes eles nem podem participar, mas só de fazer aquela pauta, de ter aquele texto, aquela ajuda ali, muda tudo. Com certeza. Qualquer ajuda é sempre bem-vinda, né? Não dá para fazer tudo sozinho, né? A gente precisa de uma galerinha. E, bom, vocês amadureceram, como falaram, estão igual o Vinho, estão ficando cada vez melhores nesse negócio. E o Cappuccino, então, que é o podcast que tem no Book Times. O Book Times, assim, o que ele tem hoje em dia, atualmente? O que é o Book Times atualmente? Ele tem o Cappuccino Cast, que é o podcast de vocês, um dos. Dos, né? Porque o Bookstime, ele, o que ele é? Ele é um portal, ele é um site ali para hospedar, e está hospedando vários podcasts também, né? Então ali tem vários conteúdos nossos. A gente teve um pequeno problema aí com domínio, né? Então a gente, na verdade, foi uma hospedagem e a gente perdeu aí bastante conteúdo, a gente está tentando colocar de volta, mas a gente está querendo que todo mundo possa postar, e a gente está incentivando os podcasts, então, de uma maneira de divulgar todos. Então, a gente está aí com 10 podcasts no momento, Kaique? 10, em breve 11. Em breve 11. Então tem aí... Não, peraí. Não, vamos pegar a lista, porque senão a gente vai esquecer alguém. Eu vou falar. Caraca, tem até lista. Vamos lá, tem que ter lista. Tá bom. Então temos o Cappuccino Cast. Eu vou falar dos que são meus primeiro, porque são os que eu gosto, tá? Claro, porque já aqueceu, né? Não, porque eu tenho mais amor, né? Então tem o Cappuccino Cast, tem o Abacate Brutal, de falar de Irmão de Jorel. Estreou faz pouco tempo. Que estreou agora, gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito, muito feliz com esse podcast. Tem o Narradelas. Estreou hoje. Narradelas. Procure no Spotify. Narradelas estreou hoje. Cheio de novidade. Ele veio preparado para essa live. Tá vendo? Tá achando que... Aí temos aí os dois do nosso querido Diego. Não o Diogo, o Diego. Que é o Elementário Se Quiser Pode. Temos o do Diogo. Tem o Diogo, no Trocando de Assunto. Opa! Exatamente.
Aí tem... Aí, tá vendo? Vai Tem esquecer. o Eu Otaku, que ainda vai estrear. Essa é a novidade, né? É o que falta estrear, sobre RPG. Olha. Falta estrear o Eu Otaku. Uhum. Aí temos o Na Gaveta, Futebol. Futebol. Eu tô lá nas vinhetas. A Raquel está nas vinhetas com Eu tô todo nas seu desprezo ao futebol. Ela tá lá. Ai. Tem o Casal Aleatório. Temos Casal Aleatório. Tem mais 2 ainda. Temos Papo de Calçada. Papo de Calçada. Como que eu esqueci desse podcast enorme? É, Papo de Papo de Calçada. E Calçada. Papo Solo. Não, Papo Solo não. não. É isso. É o Elementário, se quiser, pode. E é isso. Então, você falou que eram 11? Porque temos o projeto que não vamos falar mais aqui, que vai ser spoiler. O projeto Temos secreto, né? o projeto secreto. No projeto que temos pessoas aí famosas tomando conta do projeto. Tem pessoas famosas. Tem pessoas famosas, estreladas e tudo mais. Então, O pessoal né, é brabo, né? O negócio ali já tá tudo cheio de coisa envolvida. então. Cheio de envolvidos, cheio de planos. Gosto de ver, gosto de ver assim. E aí, hoje em dia, além dos podcasts, vocês fazem resenhas, Sim, né? sim. Temos resenhas, Tem vídeos também no YouTube. temos vídeos no YouTube, Vídeos no YouTube, Twitch Temos também, que vocês fazem. temos a Twitch, exatamente. Várias coisas na Twitch, né? Tanto Choque. podcast como gameplays. Sim, a gente faz tudo lá. E assim, temos resenhas. Em breve, é um desejo que voltemos a ter críticas, né? Críticas de filme, críticas de séries. É uma coisa que a gente gostava muito de fazer. Mas, infelizmente, teve esse problema que a Raquel mencionou, que a gente perdeu todo o conteúdo. Então, vamos ter que repor. Os comentários que tínhamos no site, perdemos tudo. Recomeçamos do zero recentemente. Aí. Não faz nem 3 meses. Não, faz mais 3 meses, por aí. Temos artigos, né? Temos alguns artigos bem interessantes lá. Em breve, teremos pautas de podcasts que já fizemos. Vão ser lançados como Olha só. artigos. Que Já maneiro. temos um lá, que é sobre os clássicos dos anos 90. Então, tem vários filmes que estão lá sendo mencionados. E aí, a ideia é que as próximas pautas antigas, a gente faça essa revisitada e lancemos como artigos. A gente tentava fazer sempre também, né? É que depois foi ficando um pouco mais difícil. De todo livro que a gente faz expresso do dia, o Kaique faz uma resenha. Então Olha ficava só. legal, porque aí saía a resenha. Tem gente que gosta só de conteúdo escrito. Tem gente que gosta do podcast. E agora, toda vez que a gente faz pelo menos a gente tenta, né? Toda vez que vai fazer um expresso do dia, eu faço um livro instantâneo, que é o nosso YouTube, né? O quadro do YouTube. O quadro do YouTube, que é um vídeo bem curtinho, falando apenas dos pontos principais daquele livro. Legal. Eu pessoalmente, eu sinto falta, Raquel, que você falou do escrito, eu sinto falta de coisas escritas, assim, às vezes eu procuro no Google, tal jogo, e cara, vídeo, podcast, não sei o que lá, eu queria ler alguma coisa, sabe? Tal filme, pô, sabe? Filme ainda tem, sabe? Mas jogo parece que não existe mais galera que escreve sobre jogo, é só vídeo e podcast. Faz jogo, uma falta, eu conheço só Garotas Geeks mesmo, que tem bastante sobre jogo, mas assim, o pessoal, assim, apesar de eu achar muito interessante a questão do vídeo, pela questão da praticidade, então por isso que a gente tem essa questão, mas eu sinto falta da nossa escrita também, quero voltar a fazer isso. E até porque o nosso portal é para incentivar a leitura, né? Um portal que é para incentivar a leitura e não tem nada escrito fica meio bizarro. Né? Tem isso. Mas é uma inspiração que a gente tem pro futuro. 2021 é botar isso em voga, né? Que é trazer mais conteúdo escrito, deixar mais uniforme esta participação dos podcasts, né? Deixar tudo mais coeso. Todo mundo sabendo de onde o que cada podcast fala e tudo mais, e crescer nessa questão, bem estruturados, bem juntos, né, como uma família mesmo, porque vira uma família mesmo, assim, a gente, um sabe da vida do outro, um sabe da família do outro, um se preocupa com o outro, então a gente quer que se mantenha essa relação, assim, de família mesmo, um conhecendo mais o outro,
né? E sim, quando um cai, o outro vai lá, ajuda a levantar, e assim vamos indo, né? Então a ideia é que os conteúdos saiam ainda mais frequentes. A partir do ano que vem, sai um negócio, seja um BTB ainda melhor e maior. Mas aí eu tenho uma coisa para falar para quem está começando agora, né? Uhum. Até por mim, né? Porque tem projetos aqui que estamos encabeçando, né? Porque eu não faço nada sem o Kaique. E vice-versa. Que, no caso, são novos. E se você tem um projeto novo, não pensa tanto em precisa ser semanal. Pensa no seu conteúdo. Para com isso. E para de pensar também só o que as pessoas vão ouvir, o que as pessoas vão ouvir, o que as pessoas querem ouvir. Você tem que falar do que você quer falar, do que você sabe falar e de forma com segurança e com conteúdo. Para de querer falar só para agradar, só para ter número, só para ter download. Se for para isso, a pessoa vai no YouTube e vê o Lucas Neto, o Felipe Neto. Então, salva de palmas para Raquel, sensacional. Por favor, palmas, Raquel. Poxa, sensacional, cara, concordo plenamente. Tanto que o meu podcast mal sai episódio. Que o negócio tá lá. Já falei que não tem data, não tem dia mais para sair, não tem horário. Eu gosto disso, que segue a regra da anarquia, né? Que é não ter regras. Anarquia total, cara. Anarquia total. O editor, cara, é complicado. O editor sou eu, é por isso que ele é complicado. Mas, é difícil. A história toda de vocês, né, ali, voltado com um bom pedaço para literatura, né? O Books Times surgiu com uma ideia do café e livraria, né? Uma mosca aqui em cima, um bichinho. Que beleza. Direito. Em cima do microfone. O Cappuccino Cast, o nome, então, veio da ideia da cafeteria, né? Isso. Sim, o Cappuccino, quem deu a ideia foi a Narel. Começou com a gente. Foi uma das pessoas que veio lá do multiverso. E a gente estava tentando pegar nomes que englobassem café e conteúdo. Nossa, a gente pensou em tanto nome ruim, e depois foi um cappuccino. A gente falou, nossa, cappuccino. E uma coisa, né? Tem muita gente que chega assim e fala, não, mas não precisa ter cast no nome, que não sei o quê. Tipo, gente, a gente sabia disso desde o começo. Mas é que suava um pouco melhor o cast no final. Aí deixamos com o cast. Fica legal. Não tem regra, gente. Não tem regra. Esse pessoal é chato. Não tem regra. Exato. Então, tem uma regra. Não copiar o nome do amiguinho. Isso daí exatamente. Isso é coisa feia. Mas às vezes dá coincidência, né? O nosso quadro chama Expresso do Dia. Tem um podcast chamado Expresso do Dia. Só que eu não sei se... Só que assim, eu acho que é mais ou menos a mesma Expresso do Dia época. de notícias. Não é de notícias? Então... Acho que é da Folha, se eu não me engano. Posso estar enganado, eu corrijo. Só que surgiu depois. Então, tipo... eu acho que é desse ano até. Ou ano passado. Desse ano com certeza não é. Então deve ser do ano passado. Deve ser ano passado. Não é antigo, não. Mas o nosso é mais antigo. Globo não, a Folha, né? Folha copiando o nosso podcast. Vamos falar a verdade. Paga nós! Paga nós, exatamente. Queremos nossos royalties. Mas eu puxei a sardinha ali, né, pro lado da literatura, porque vocês são escritores, né? Como vocês falaram, vocês se conheceram, meio que já se conheciam na igreja, mas se aprofundaram ali no relacionamento por causa da literatura, né? Que a Raquel escrevia os poemas e vocês escreveram livros juntos. Como é que é isso? Como é que... Olha, conte pra gente tudo que vocês escreveram e como é ser escritor no Brasil. Alguém falou ali. O pessoal tá falando aqui, ó, plágio, mais um plágio, desisto da podosfera. Exatamente, olha. Folha plagiando, poxa. Vamos denunciar aqui, ó, para os 7 cantos. Kaique, pelo amor de Deus. Não, mas eu já tinha uma ideia de um livro quando a gente se conheceu. E a ideia do Café Livraria foi minha, né? Foi, da Raquel. Era meu sonho de criança. Aí quando eu conheci o Kaique, na verdade quando a gente começou a namorar, né? Quando a gente começou a namorar, ele falou, não, se esse é seu sonho, então é meu sonho também, agora é nosso sonho juntos. Eu sempre tive vontade de trabalhar numa livraria, para falar a verdade. Vamos fazer um café da livraria, pronto, é isso.
É isso aí. Uhum. Sua vida é minha vida, vamos que vamos. E é isso. Então essa ideia aí ficou profunda, mas também eu penso, se também não se concretizar, eu tô feliz com o que a gente está fazendo. E a gente quer fazer muito a questão de também incentivo à leitura, né? E não é só você escrever, é você incentivar outros autores, é você mostrar como o autor nacional é importante, como as pessoas precisam escrever, mas você também que tem que ser o autor nacional de conteúdo, porque tem muita coisa ruim sendo escrita. Nossa, cara. Tem. Exatamente, né? Lembra que a gente falou do blog? Que cada um escrevia o que queria? Então, infelizmente hoje tem uma onda também de escritores assim, que escrevem o que querem, escreve inspirado em outro, é a fanfic da fanfic da fanfic. Não tô dizendo que fanfic seja de todo ruim, pode ter fanfic boa, não conheço nenhuma, mas pode existir. Tem 50 tons de cinza aí pra mostrar. Vergonha na sua cara. É boa? Né? Hoje em dia tem muito livro saindo do filme, cara, coisa que eu não vi antigamente. Não é o contrário, não é o filme saindo do livro, é o livro saindo do filme, sabe? É verdade, tem bastante dramatizações, né, dos filmes. Então, é bizarro, né? Tem coisas que ficam até interessantes, né? No caso, por exemplo, tem um livro sobre o filme Donnie Darko. É um filme sobre as pesquisas e como que fizeram o filme Donnie Darko. É interessante, pode ser interessante. Mas muitas vezes não é, né? Mas as pessoas publicam mesmo assim. Então, é isso. A gente não pode ter preconceito com... Raquel, hater de fanfic. Isso é o Gabriel, né? Isso é o Gabriel. Raquel odeia fanfic, estão dizendo aqui no chat. Ou o Gabriel ou o Julito, um dos dois. Um dos dois, tenho certeza. Exatamente. Mas assim, uma coisa que a gente tem que falar é que quando a gente começou com a nossa amizade, né, a gente já estava trocando livros já. Eu Olha tava nessa. só. Que eu li tal livro, mas eu queria ler alguma coisa diferente. Eu fui e falei, lê esse livro aqui, que ele é bom. Aí eu emprestei para ela Jogos Vorazes. Aí pronto, ela apaixonou. Falou, meu Deus, que livro, que homem, quero mais livros. Aí eu fui. Não, que mulher, porque é uma autora. Sim. Aí eu fui emprestando livros para ela e tudo mais. A gente acabou desenvolvendo algum amor em comum por livros. Eu descobri que é o Gabriel. Descobriu que é o Gabriel? Tá. É a pessoa que você despreza. É o Gabriel mesmo. Mas aí a gente começou a ter um amor em comum por alguns livros, por algumas autoras, alguns autores, né? Sim, a gente descobriu nosso amor pela ficção científica. Isso. E eu descobri que eu já estava escrevendo uma ficção científica, né? Exatamente. Eu já tinha uma ideia de uma ficção científica que eu estava bolando antes de conhecer o Kaique, nossa, desde muito nova. E aí eu mostrei para ele a ideia, ele falou, nossa, que ideia legal, e essa ideia nunca saiu do papel. Até hoje nunca saiu do papel. Nunca diga nunca. Vamos lá. Ainda... tá na gaveta. Vamos fazer acontecer isso daí. Vamos, tem que... Estamos na torcida aqui. Exatamente, eu já falei para ela, essa história tem que sair, né? Meu casal. Mas... Olha, essas palavras não se pode mais usar juntas não, gente, meu casal. Agora o negócio já começou, né? Tô de olho em você, Kaique. Mas aí o seguinte, aí a gente começou a escrever algumas crônicas, né, Kel? Separados, assim mesmo. A gente começou a escrever algumas crônicas, algumas coisas assim, até que eu escrevi uma história de um detetive que usa de telepatia para arrancar a confissão de condenados, e a Raquel adorou a história, adorou a premissa, porque eu contei para ela assim, o que eu achava que poderia ser até o final da história. Aí ela, putz, vamos acrescentar isso aqui, muda e aí isso vai aqui, ficar legal, muda isso aqui, Aí a gente, nossa, vai ficar legal, escreve comigo. Aqui eu, não, escreve comigo. Ela, tá bom. Aí escreveu comigo. E aí esse livro saiu, se chama Nas Sombras da Mente, peraí, tá aqui do lado. Depois de lutar, né? Porque, segundo o Kaique, o nome do livro seria O Homem Mais Cruel do Mundo. Não precisava falar, né? Mas, né? Esse seria o título, O Homem Mais Cruel do Mundo. Eu acho que Nas Sombras da Mente é mais legal. Fica bem melhor, né?
E aí Boa, melhor. acabou sendo lançado, né? A gente escreveu e falamos, legal, tá redondo, tá bacana, mas vamos escrever mais algumas histórias nessa mesma pegada e a gente lança tudo junto, né? Como se fosse uma antologia de contos, né? Na No verdade, mesmo isso é universo. só um conto, gente. Isso daí era para ter 20 páginas. Era pra ser Então, isso. era ser isso, tipo, umas 20 páginas. Tanto que essa história, a premissa do Kaique foi, tudo bem, porque eu já tenho várias outras histórias com minha premissa. E eu falei, não, tudo bem, essa daí tem a premissa dele, depois a gente escreve tal com a minha premissa, tem outra que já tem a premissa dele, e a gente monta. E ia ser um livro gigantesco. Só que aí o conto que era para ter no máximo 20 páginas, já tinha 60. Por aí. Já tinha 60. Aí o outro também ficou já com quase 90 páginas. Não, mas aí, né, a gente escreveu, e aí eu, pesquisando algumas editoras, eu vi uma editora que estava aceitando originais. Aí eu fui e mandei na zoeira. Eu fui e mandei assim, vai que, né, vai que dá certo. Mas eu achava que não ia dar, né? Mas deu. Tipo, um mês depois, algo assim, a editora respondeu, falou que gostou da nossa história, estava interessada em lançar, e para algumas pessoas que não sabem, né? O autor desembolsa do bolso também para lançar livro. Isso eu achei muito doido quando o Kaique falou, cara. Eu falei, como assim, cara? Não, eu não acreditei nisso. Eu não acreditei. Eu não acredito até agora. Pois é, e aí veio uma proposta pra gente, assim, parcelada e tal, pá, falou, vamos lançar. E na época a gente estava juntando dinheiro pro nosso cantinho, porque a gente já estava noivo. Não dava, né? não. Sim. Claro que não, cara. Para de ser doido. Sim. Meu Saborosamente foi há muito tempo. Não, 2019, Raquel. Foi? Foi. Não, a gente lançou em 2019, no seu aniversário em 2019. Olha. Foi. Eu sou ótima com datas. Ótima com datas. Já pensou em ler a Bíblia? Do chat. Estão falando para Kaique fazer uma narração da Bíblia, um podcast, ó. Um podcast novo aí. Que nada, ele vai narrar os contos, ele vai narrar. Olha só. Audiodrama. A gente tem que fazer o audio. Não, audiodrama não, eu sou a favor do audiobook. Eu sou a favor do audiolivro. Gente, o audiodrama tem umas coisas que me irritam. Depois a gente conversa sobre o audiodrama. Beleza, ok. Continuando a história, né? Aí a gente lançou, né, e assim, nessa correria que a gente estava de ter o nosso canto, de fazer o nosso casamento. E o nosso casamento foi o mais simples possível e ao mesmo tempo tivemos a ajuda de um monte de pessoas e tal. E aí a gente lançou, saiu no aniversário da Raquel, 12 de fevereiro, e a gente casou no dia 12 de janeiro, olha só. Olha só. E aí, verdade. Foi, agora lembrou, né? Aí, ó, tá vendo? E aí saiu Nós Somos da Mente, e a mesma editora, no mesmo ano, falou, vamos fazer um concurso de histórias de terror, e vai ser custeado por nós, vai ser um lançamento de graça. Porque eu já tinha falado das histórias vencedoras. Não pago mais pra publicar não, tá doido? Palhaçada é esse, pô. Eu trabalho e eu ainda pago pra trabalhar. O que é isso? Podcast? Pô, podcast eu já faço. Né? Mais ou menos isso. Não, é absurdo, gente, é absurdo. Você tem que trabalhar, você tem todo... E assim, a editora, eu queria muito gostar dela, mas eu não consigo, porque ela não deu um suporte pra gente. Não, ela não deu suporte pra gente. Não tem alguém para falar, olha, isso aqui, você dá uma consultoria. A gente fez nossa revisão, só que você fazer sua própria revisão, você acostuma com o seu texto, você não consegue mais ver o seu erro. É mais difícil mesmo. Não tem o nome de uma pessoa lá na revisão, só que essa pessoa não fez nada, entendeu? Saiu do jeito que a gente tinha feito, tanto que a gente saiu a primeira remessa, pessoas acharam um ou outro erro, nos informaram, nós fomos lá, corrigimos e mandamos para a editora para corrigir. Fora que na lombada saiu Kaique Polinário, por exemplo. Foi uma bagunça. Mas na segunda remessa já saiu tudo bonitinho, né? Falando nisso... não, esse aqui já é certo, já. Senão eu ia mostrar para vocês um errado. Mas saiu certinho esse último aqui. Mas beleza, aí a gente continuou escrevendo. Né? A gente estava num período de produção total. Hoje em dia a gente está meio parado, né? Mas a gente estava na produção total. Na verdade, é que a gente tem um tempo, eu estava de férias. E como teve esse concurso, a gente já estava com várias ideias encabeçadas. Isso. Muitas ideias mesmo. Isso. Só que assim, as minhas ideias, eu sou muito chata para escrever minhas ideias, muito chata mesmo. Porque eu fico, não, escrever uma linha, eu falo, não gostei dessa linha. E ela fica enrolando. A Raquel é tipo Tolkien, entendeu? Nossa, é uma enrolação.
tipo o George Martin, entendeu? Nossa, que enrolação. Putz. 10 anos você escreveu o livro, né? O próximo livro do... Exato. Não, mas a história da Raquel são ótimas. Mas ela não tira esse papel. Aí eu já sou meio louco, eu vou escrever um rascunhão, que aí ela fala, não, beleza, tá legal, mas peraí. E aí, até dessa relação que nós temos, de ela lapidar todo esse material bruto, né, que surgiu a ideia desse universo aqui com seres superpoderosos, da Bíblia e tudo mais, da Bíblia não, Da Bíblia. do Brasil, que o pessoal tá falando Bíblia no chat e ficou na mente. Seres superpoderosos. Gente, eu tô imaginando tipo a Arca de Noé, tipo, mágica. Nossa. Não, seres superpoderosos no Brasil, no universo de ficção científica. Esse é o universo. E o nome dele é Pedras Lapidadas. Por causa disso. Os protagonistas têm isso, eles são lapidados durante a história. E a nossa relação aqui é a mesma coisa. Eu escrevo um material brutão e a Raquel vai lá e lapida e deixa bonitão. Então é isso que acontece. E aí nessa história de terror foi a mesma coisa. Se chama Luz e Sangue. E é uma história de uma enfermeira que vai trabalhar no seu manicômio, como sempre trabalha, só que aí ela desconfia de algumas conspirações ali. E só que ela não tem tempo para investigar. Por quê? Porque alguém libera os loucos e deixam eles ainda mais insanos. Tem algo manipulando, inclusive, a mente das pessoas que estão ali. E ela tem que se salvar e salvar as pessoas que estão ao redor dela. E aí tem essa discussão. Quem salvar? Quem priorizar? Então, aí você já sabe que essa premissa aí é do Kaique, porque assim, comigo é tipo se salvar, gente. O que é isso? Por que ela tem que salvar os outros? Eu não entendi até hoje. E aí, essa Raquel, viu como tem essa Raquel? Aí, surpreendentemente, ganhamos o concurso, e está aqui o livro, Luz e Sangue. A capa é lindaça. É muito bonita. A capa tá muito bonita mesmo, cara. Poxa. Muito bonita, sim. Muito essa lâmpada que tá aqui na capa tem toda a relação com a história. Mesma editora, né? Mesma editora. Mesma editora, só que dessa vez eles capricharam. A questão da revisão lá que eu comentei continua a mesma coisa. Mas aí a gente pediu para alguém, sem ser nós dois, para revisar. Aí eu pedi pro meu amigo querido, abraço, Thales. Exato. Valeu. Ele foi lá, nos ajudou a revisar e tudo mais. Aí sim, aí o negócio foi. Então. E por último, lançamos um de forma independente, sem nada de editora e nada disso. Lançamos um e-book direto na Amazon, que se chama Alvos como a Neve, né? E aí essa história é um jornalista que recebe essa missão de investigar uma favela. E essa favela é toda se isola muito, não quer papo com ninguém, quem invade não volta, e tem ela é alvo de lendas urbanas, né? E aí a gente conta essa história desse jornalista que vai para lá mesmo não querendo, e ele acaba chegando lá de maneira trágica, e ele acaba descobrindo que nem é tudo do que ele pensava aquilo lá. Tem um certo jeito, tem uns jeitos que a sociedade ali se organiza, que é uma maneira legal, bacana, mas tem outras coisas que são um pouco estranhas. E aí ele, do jeito que vai a história, é um thriller psicológico, até chegar no seu ápice no final. Interessante. Daquele jeito. E tem uma coisa, né? Todos os nossos personagens, os protagonistas, são negros. Todas as nossas histórias se passam no Brasil. Até agora, tá? Até agora, né? Porque, né, ainda não tem vai que tem mais de desenvolver. Exatamente. Então, e é isso, né? E agora a Raquel tá fazendo um livro de antologia de crônicas e de poemas, né? Sim, só que aí, na verdade, eu tô fazendo um que são dois, que tá um pouco confuso. Então. Só posso fazer um comentário aqui sobre os comentários, gente? A pessoa muito suja, o Gabriel, com certeza. Pô, o novo Marcelinho lendo contos, gente. O pessoal do chat tá animado, ó, Kaique. Se tu me liga com essa voz de madrugada, rapaz. O Rafael lá do podcast, ele fala, caraca, toda hora que o Kaique fala, ele fala, eu tenho anemia aqui, voz de seda. Voz sedosa. O apelido do Kaique é voz sedosa. Daí um dia que ele pegou e foi escrever sobre ele mesmo. Aí ele pegou e escreveu a voz mais cebosa da podosfera. Cebosa? Ué, porque é cheio de sebo sua voz? Tem um comentário aqui, Kaique. Se você fosse para escolher um livro para narrar, qual seria? Rapaz, que livro eu escolheria aqui, ó. Ué, como que eu sei? Então, eu tô pensando.
Eu escolheria o livro Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Eu escolheria esse livro. Eu nunca vi esse livro. Eu ia chorar. Esse livro é muito bom. E assim, é um dos nossos livros favoritos. É algo que temos em comum aqui. E é uma história que chegou recentemente ao Brasil. É a história dos anos 80, de ficção científica. E assim, é sensacional. Sensacional. A autora é uma autora negra que conquistou vários títulos aí, vários prêmios de ficção científica lá fora. Só que chegou no Brasil só recentemente, então é algo que precisa ser mais divulgado. Então eu ajudaria nessa ideia de ser mais divulgada essa Agora história. que foram lançar e-books com os livros dela, que até então não tinha e-book, é pela Morro Branco. Morro Branco. Morro Branco Editora. São excelentes os livros dela e infelizmente não é divulgado, né? E novamente é uma mulher escrevendo ficção científica que é muito apagado. Muito apagado, muito apagado. Então, assim, só terminando então a sua primeira pergunta, a vida de um autor no Brasil é sofrido. Não, eu vejo gente falando, você tem que separar tempo do seu dia para escrever. Meu amigo, para com isso, você acha que todo mundo tem a sua vidinha, que você não faz nada, sabe? Ah, não, mas eu trabalho. Mas você chega na sua casa, você faz o quê? Você tem empregada, você consegue comer fora, não é todo mundo que tem a sua realidade. Ou sabe? tem que ser que nem o Michael, né? Lá do Cappuccino e do Papo de Calçada, que ele acorda às 5 da manhã, ele faz aquele regime lá, acorde enquanto os outros estão dormindo, ele faz mais ou menos isso. Acorde enquanto os outros estão dormindo, é muito bom. Exatamente. Gente, se na minha vida você falar, acorda às 5 horas da manhã para escrever, gente, eu prefiro parar de escrever. Esqueça meu nome, nunca mais vai ver. A última pessoa que eu vi que ela tentou fazer uma coisa assim de escrever sem parar, ela ficou maluca e tentou matar a mulher e o filho no hotel abandonado. Iluminada, é boa, é bem isso. Gente, a gente tá chegando aqui, os últimos 5 minutinhos finais do nosso programa, muito bom, com várias histórias de vida, olha só que legal, desse casal maravilhoso. A gente sempre faz uma brincadeirinha, não sei se vai dar tempo, vamos ver se a gente consegue fazer essa brincadeirinha. Vocês dois vão responder. Cadê? Tá aparecendo aí para vocês a tela? Peraí, tá aparecendo? Apareceu. É um teste maravilhoso do BuzzFeed. Porque o BuzzFeed, como todos sabemos, é a coisa mais científica possível para você saber quem você é. Psicólogo, que é BuzzFeed. Todo mundo sabe disso. E agora vocês vão ter que responder junto, porque não tem muito tempo. Então, vamos lá. Qual dessas... na verdade, eu pulei aqui. Qual autor está secretamente escrevendo a vida de vocês dois, escrevendo a vida do casal? Pô, mas aí a gente tem que escolher um casal, é difícil, né? Porque... mas agora vai ser assim, porque a gente não tem tempo, infelizmente. Tudo bem, vamos nessa. Um acordo. Assim como vocês chegam a um acordo para escrever, vocês vão chegar a um acordo aqui nesse quiz maravilhoso. Primeira pergunta é: qual dessas frases você preferiria tatuar? O casal vai tatuar. Primeira, sou metade agonia, metade esperança. Segunda, com certeza não, tá horrível. Vai. Deixe de ser quem era e se transforme em quem é. A outra, a única pessoa livre é a que não tem medo do ridículo. A outra, não vale a pena viver em seus sonhos e esquecer de viver. A outra é para as rosas, o jardineiro eterno. E a última, vá então a outros mundos além deste. Vamos lá, gente. Eu fico entre deixe de ser quem era e se transforme em quem é. E a única pessoa livre é a que não tem medo do ridículo. Eu acho que a única pessoa livre é aquela que não tem medo do ridículo. Meu Deus. E você, Kaique? Pode ser qualquer uma, que eu gostei das duas. Entre essas duas, pode escolher. Eu vou na segunda ali. Deixe de ser quem era e se transforme em quem é. Show de bola. Já foi. Beleza. Próxima pergunta. Em qual desses cenários você gostaria de passar um capítulo da sua vida, um capítulo do seu livro? Temos o calçadão de Ipanema, um castelo meio em ruínas num lago, uma ruazinha que parece um centro de cidade pequena dos Estados Unidos, não sei direito. Aqui parece Olinda, a próxima foto. Uma casa de campo inglesa, mais ou menos isso. E o que parece ser um lugar, um vale na Escandinávia. Assim, só tô detalhando para os ouvintes, né? Porque como na rádio, a gente tem que falar. Sim. Pô, eu vou pra ilha. A ilha? Essa daqui? Castelo?
do castelo? Você Eu quer? gosto de água. Eu quero água. Você gosta de água? É sério. Essa? Rapaz. E você, Kaique? Nossa. Eu iria aqui nas montanhas aqui estrelares aqui, ó. Ah, não. Exagero. Escolher uma das duas, vai chegar um acordo aí. Eu vou ceder. Vamos para a ilha. Não foi. Para a ilha. Eu não acho ruim. Próxima. Cara, também. Em qual sessão da livraria estaria o livro da vida de vocês? Olha. Suspense, clássicos, romance, autoajuda, infanto juvenil ou humor? Vai estar no... Entre os suspense clássicos, né, Kaique? Eu acho que clássicos, o livro da minha vida. Porque clássico. nunca seria uma ficção científica e não tá aí essa opção, né? É verdade. Ficção científica. Faltou aí, BuzzFeed. Faltou, Falhou, hein? BuzzFeed. Você falhou conosco. Em qual frase você usaria para impressionar o crush? Vai ser um para impressionar o outro. Coisas que não se pode fazer juntos sem acabar gostando um do outro. Cada qual sabe amar a seu modo. O essencial é que saiba amar. As coisas mais importantes são as mais difíceis de dizer. As palavras as diminui. Existem tantas formas de amor como momentos no tempo. Amor só descansa quando morre. Um amor vivo é um amor em conflito. Te escrevi com lágrimas, sangue, suor e mel. Você devia ver o estado do papel. Gente, são todas horríveis. Eu gostei da primeira. Tá, pode. Eu acho que a primeira é muito a nossa cara. Não, pode colocar o que você gostou, que eu não gostei de nada. Gostando do outro. Eu achei bonitinha essa. Essa é legal. É, bonitinha. Mas não rolou um negócio. Eu sou romântica. Vamos lá, tem que ser rápido porque vai acabar. Qual a sua festividade favorita? Páscoa, Natal, Carnaval, Halloween, Ano Novo ou seu aniversário? Ai. Rapaz, Páscoa. Páscoa. É o feriado Tem maior. que ser rápido. Ficaria o protagonista, o sentido da vida, fugir das convenções de época, apenas observaria a realidade, criticar sutilmente a sociedade, justiça. Pode criticar, vai. Criticar, já vamos, porque a gente tá acabando o programa. De novo, escolha uma frase preferida entre essas. É claro que está acontecendo dentro da sua cabeça, mas por que isso significaria que não é real? A vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Monstros são reais e fantasmas também vivem dentro de nós e às vezes vencem. Metade do mundo não consegue compreender os prazeres da outra metade. Ninguém é uma coisa só, todos somos muitas. E quem interfere no destino dos outros nunca descobrirá o seu. Primeira. Primeira? Eita! Vai acabar! Escolha uma força da natureza. O programa está acabando. Fogo, vento, furacão, água, trovão, neve, fogo. Vamos Machado de Assis, gente, para terminar. Eles tiraram Machado de Assis vai escrever o livro da vida deles. Gente, muito obrigado. Faz sentido. O tempo acabou, muito obrigado. Gente, continue na rádio que vai ter Black Bom Som em seguida. Muito obrigado, gente. Até mais. Falou, gente. Nossa, que desespero. Eu adoro.